Olá, meus queridos, eu vim gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo de devocional. Eu vou aqui gravar o meu momento que eu vou tirar com Deus, para que esse vídeo possa alcançar o seu coração também, assim como eu sei que vai alcançar o meu, tá? E eu vou fazendo e vocês vão passando junto comigo aqui. E como sempre, nós começamos com uma oração para que Deus possa trabalhar em nosso coração, possa nos confrontar e trazer à luz o que Ele tem para revelar para nós pela Sua palavra, né? Então, que nós oremos. Meu Deus, que o Senhor possa entrar nos nossos corações, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, Senhor, que o Senhor escolheu para falar. Paizinho, que você possa entrar na casa de cada um que está vendo esse vídeo agora, Senhor, e que o Senhor possa trabalhar nos corações deles, que o Senhor possa trazer cura, trazer bênção, trazer alívio, que o Senhor possa abençoar cada casa que tem alguém olhando esse vídeo, que o Senhor possa abençoar cada um e ficar conosco em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos ver aqui a história de Sansão, um pedacinho, que fala do restinho, do finalzinho da história de Sansão. Todos nós conhecemos, né, a história de Sansão e Dalila, acho que até fora do meio cristão muitas pessoas conhecem, é uma história muito conhecida, né? Que Sansão era um homem muito forte, ele foi separado a Deus desde o seu nascimento e Sansão, por escolhas erradas que ele fez na vida dele, então ele foi prejudicado e acabou perdendo ali o dom que Deus deu para ele, porque naquela época era proibido casar em povos distintos, você deveria se casar dentro do seu próprio povo, né? Para não ter julgo desigual, aquelas coisas todas que tinham na época. Então, ali Sansão fez uma escolha ruim, ele foi e buscou uma mulher de outro povo, uma mulher que não era aprovada por Deus, né? Era uma mulher de má fama. E ela vivia pedindo para ele, então, contar as suas fraquezas, para que os filisteus pudessem, então, tá maltratando ele, tá podendo capturar o Sansão, porque ninguém conseguia com a força de Sansão. Sansão era o homem mais forte da sua época e ele tinha uma força sobrenatural que era dada por Deus. Então, ela vivia cobrando ele, dizendo que ele não amava ela, porque ele não dizia os segredos para ela, até que um dia ele contou, então conseguiram capturar ele. E aí, ele estava prisioneiro, então, aqui que nós vamos ler, isso aqui já é depois que ele estava preso, né, pelos seus inimigos, que conseguiram lhe cortar os cabelos e tirar a sua força, né? E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar de pé contra as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas e que sustém essa casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão as 2 colunas no meio que sustentavam a casa e fez força sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Aqui vocês podem ver que eu faço uma nova data, como eu não uso agenda como agenda, assim como um caderno devocional, então não importa a data que eu uso, né? Eu vou usando conforme eu vou fazendo. Aqui então nós estamos vendo sobre o dia da morte de Sansão. Ele foi feito então de chacota para os seus adversários. E mesmo assim, mesmo ele tendo feito as escolhas ruins, mesmo ele sendo preso, ficou lá, né, sendo maltratado, sei lá o que faziam com ele, mas
Mesmo assim, no último dia, ele pediu força para Deus e Deus restaurou a força para que ele fosse livrado e livrasse também, acredito eu, se vingando do povo filisteu, livrasse o seu povo também daquele povo mau, né? Livramento, então. Então, nós vemos que aqui, né, eles falaram que chamassem o Sansão para que ele fosse brincar diante deles. Para que o brincar aqui, que está na minha versão, para que eles fossem fazer piada dele, para que ele servisse de alegria para o escárnio deles, para que ele fizesse música, para que ele tocasse, para que ele dançasse. Sansão já estava cego, já estava machucado, estava fraco e todos tiravam sarro dele, porque provavelmente, né, aquele homem fortão que matava 1000 com a queixada de um jumento, eles deviam pensar, cadê aquele fortão agora? Né? Agora ele dança para nós, ele faz o que a gente quer, para a gente se alegrar com a ruína dele. E mesmo ele estando desse jeito, mesmo ele estando preso, fraco, debilitado, estando cego e sendo feito de chacota pelos seus inimigos, ele confiou em Deus, porque ele foi esperto, porque pediu que o levasse para perto, né, das colunas que sustentavam a casa. E mais uma vez ele pediu força para Deus. E aquela casa ali estava cheia, né, de pessoas, provavelmente estavam dando um banquete, alguma coisa que era costume daquela época, né, de comemoração, porque o Sansão estava preso. E aquela casa diz que tinha mais ali de 3.000 mulheres e homens. Então, aquela casa cheia, aquele palácio cheio. E todo mundo fazendo chacota de Sansão. E ele foi tão esperto que foi às colunas de sustentação da casa e pediu para Deus mais uma vez a força. Pela última vez ele pediu a força ao Senhor e ele confiou em Deus. Porque muito bem poderia Deus não dar força para ele, porque se não fosse da vontade de Deus, mais um motivo de chacota poderia ser ele fazer força e não acontecer nada. Então mais eles ririam dele, né? Tinha essa possibilidade. Mas Sansão confiou em Deus. E ele sabia que Deus era com ele. Mesmo ele fazendo tudo que ele fez de errado, no momento em que ele se arrependeu e pediu auxílio a Deus, Deus perdoa e Deus ajuda. Assim é conosco, que muitas vezes nós fizemos escolhas erradas, fomos por caminhos errados, muitas vezes nós escolhemos o que não vem de Deus, porque assim como ele ali escolheu a Dalila, que era uma mulher de outro povo, uma mulher pecadora, uma pessoa que não era para estar no meio deles, assim, às vezes a gente escolhe as coisas erradas, as pessoas erradas, os lugares errados para estar. Porque às vezes tem lugares que não é pra gente estar, tem lugares que não são para os cristãos. Por mais que às vezes pareça inofensivo, mas tem lugares que ali não está Deus. E se a gente faz escolhas erradas, nós vamos colher as consequências do que nós fizemos. E esses lugares, essas pessoas que nos levaram a um caminho errado, um caminho para longe de Deus, um caminho de pecado, de morte, se a gente se arrepender de todo o nosso coração, Deus sim vai nos perdoar, porque Ele é um Deus misericordioso e bondoso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então sim, Ele pode nos perdoar e nos ajudar. Nem que seja uma última chance que Ele nos dá. Quantas pessoas, às vezes, que viveram uma vida desregrada, uma vida bagunçada, e lá no seu leito de morte, às vezes elas se arrependem e elas alcançam misericórdia do Senhor no último minuto da sua vida, no último suspiro. E Deus tem misericórdia. E Deus os leva também para o céu. A gente vai ter tantas surpresas quando nós chegarmos no céu. Se nós chegarmos, né? Porque talvez uma grande surpresa seja que você acha que você vai estar lá e você não vai. Ou que você acha que você não vai e você vai. Então, nós devemos fazer de tudo para ter certeza da nossa salvação. Porque mesmo nós tendo certeza da nossa salvação, ela não é certa, porque às vezes você faz coisas que você nem imagina que você pode estar perdendo a tua salvação. Mas
Só quando nós chegarmos lá no céu que nós veremos as surpresas que Deus preparou para nós. Então ali diz que Sansão fez força sobre as colunas, uma em cada mão, e que essas colunas, elas cederam e que o teto caiu sobre aquelas pessoas, que a casa desmoronou, e ali morreram mais de 3.000 pessoas, né? Não temos como saber quantas, mas morreu muita gente. E diz que no dia da sua morte ele matou mais pessoas do que toda a sua vida. E nós podemos ver que Deus teve misericórdia de Sansão e que ele honrou Sansão uma última vez, porque pode ser que Deus também fez isso porque em uma grande parte da sua vida Sansão o honrou também, né? Porque como ele foi separado desde o ventre da mãe dele, ele seguiu por muitos anos até a adultice, sendo fiel a Deus. Ele se desviou no meio do caminho, mas no final ele se arrependeu e ele pediu misericórdia, pediu mais um auxílio a Deus. Então eu acredito que Deus olhou para Sansão e viu o arrependimento dele, viu que ele estava sendo sincero, que ali ele poderia estar salvando o povo dele dos filisteus, e também que, como ele honrou Deus uma grande parte da vida dele, Deus pôde o honrar no final da vida dele, né? Em frente aos inimigos dele. E também pelo povo dele que ficou, né? Porque todos souberam, tanto que até hoje nós lemos sobre essa história, sobre esse feito, né, que aconteceu nesse dia. E o que essa história me traz, assim, é que às vezes nós estamos sendo feitos de chacota pelos nossos inimigos. Às vezes as pessoas nos caluniam. Às vezes as pessoas brincam com o que você faz, com o que você fala. Muitas vezes a gente fala alguma coisa e é mal interpretado. Então vira às vezes um burburinho, vira um boato. Então a gente nunca sabe o que o outro vai fazer com o que ele ouve de nós. E muitas vezes a gente está vivendo em um momento que as pessoas estão fazendo brincadeira de nós, como disse aqui. As pessoas podem estar caçoando. Nossa vida muitas vezes pode estar difícil em alguns momentos, mas nós podemos ver que Deus está conosco. E mesmo quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, Deus está ali, Ele está esperando somente uma palavra tua. Ele está esperando que o teu coração diga para Ele: Deus, eu estou aqui. Mesmo que eu me desviei, que eu larguei o Senhor, eu estou aqui. E eu quero a tua ajuda mais uma vez. Que seja a última vez. E às vezes, pode ser que Deus ajude só mais uma vez. Mas pode ser que se teu arrependimento for genuíno, Deus pode voltar a te dar uma vida em abundância na presença dEle. Mas nós precisamos estar na presença de Deus para que nós possamos viver e comer e ter o melhor desta terra. Porque muitas vezes nós não temos o melhor dessa terra porque nós não vivemos na presença de Deus. Porque nós acabamos ali como Sansão fazendo as escolhas erradas, indo para os caminhos errados. Talvez nós esquecemos de honrar o Senhor em muitas coisas. Talvez nós ganhamos alguma bênção e esquecemos de honrar o Senhor, agradecer e falar sobre Ele. Então, às vezes a gente perde as bênçãos por coisas que nós mesmos fizemos, porque nós não soubemos engrandecer o nome do Senhor segundo as bênçãos que Ele tem nos dado. E às vezes nós não sabemos viver nos caminhos que Ele planejou para nós. Por isso nós precisamos buscar a todo tempo estar no caminho que Ele planejou, porque às vezes, ali como Sansão, Deus te separou lá dentro do ventre da tua mãe e Ele tem um plano magnífico para a tua vida. Mas se você for pelos caminhos errados, se você escolher as coisas erradas, os filmes errados, as pessoas erradas, os lugares errados onde não há Deus, muitas vezes você vai atrasar o plano que Deus fez, que Deus desenhou para ti desde o ventre da tua mãe. Às vezes nós atrasamos as bênçãos porque nós não estamos andando conforme a vontade de Deus. Então que nós possamos ser mais inteligentes que Sansão e não esperar o nosso último suspiro
para pedir misericórdia de Deus, não esperar a última chance para que a gente possa pedir a força ao Senhor. Que nós peçamos força todos os dias, que nós peçamos a sua misericórdia que se renova todas as manhãs, todos os dias, que nós possamos aproveitar esse momento que Deus tem para nos dar, porque muitas vezes depende só da nossa decisão, só da nossa escolha. Muitas vezes vai depender só de nós, para nós poder receber as bênçãos que Deus tem para nós. Às vezes, nós poderíamos acelerar tantas coisas se nós cumpríssemos com a palavra de Deus, se nós conseguíssemos nos desligar do resto para ouvir a voz que Deus tem para falar aos nossos ouvidos. Porque às vezes é difícil ouvir a voz de Deus, mas se a gente prestar atenção, Ele fala nas pequenas coisas do nosso dia. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tentem ser mais fiéis, tentem fazer escolhas certas, tentem escolher o lado certo, do lugar certo para vocês estarem. Que vocês não esperem a última chance, mas que vocês vivam hoje e o agora do Senhor para vocês. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Que Deus abençoe, que tenham mais uma semana maravilhosa, que fiquem com Deus e até o próximo vídeo.